Olá, eu sou Edilene e para você que permanece em meu canal, eu quero deixar aqui os meus sinceros agradecimentos e, ao mesmo tempo, eu venho por meio desta fazer aqui uma pequena, novamente, explicação. Sim, eu acho não. Eu creio que com o que eu aprendi de Deus, com o tempo que eu tenho com Deus, se você, estando em meu canal, você teve a curiosidade de ouvir outros vídeos meus, você já deve saber que o meu estar com Deus, o meu conhecimento de Deus, ele não é de ontem e nem de 15 minutos atrás. Ele já tem muitos anos. Porém, eu venho também, por meio deste, apresentar alguns versículos aqui com base para esta minha explicação. Muito bem. O primeiro versículo que eu vou apresentar é o seguinte versículo, onde aqui na Bíblia tem um versículo que diz que Cristo veio para os seus e os seus não o aceitaram. Ponto. Agora eu vou apresentar a vocês uma passagem sobre a vida de José. A Bíblia diz, eu já disse aqui em outro vídeo falando, explanando sobre que o plano de Deus iniciou-se dentro do que a gente chama de família. Eu também já disse aqui que grandes, eu vou colocar, tragédias, confusões, lamentos, tristezas, coisas terríveis ocorrem dentro, muitas vezes, do núcleo familiar, né? Já apresentei aqui também a vocês que este mesmo núcleo familiar, que é plano de Deus, sonho de Deus, projeto de Deus, cabem a nós buscarmos de todas as formas fazer com que este plano, esse projeto, este núcleo familiar funcione harmonicamente. Eu creio, como eu volto a repetir, que cabe a cada um de nós. Não, muitas vezes uma família, ela é composta como, no meu caso, a minha família, hoje ela é composta por 2 moças, 3 comigo e 3 rapazes, tá? Então nós somos em termos de irmão, nós somos 3 irmãs comigo, 2 mais eu, 3, e mais 3 irmãos, e mais a minha mãe. E o meu pai, ele não está mais neste plano físico, ele veio a falecer, está indo agora, neste ano de 2023, em agosto, para 3 anos, ok? Então, o que eu venho a colocar aqui hoje, novamente falando sobre o núcleo familiar, eu já apresentei aqui, né, em um vídeo, uma tragédia ocorrida no núcleo familiar, em que se iniciou a fundação do mundo com o casal Adão e Eva, entre os filhos dele, Caim e Abel. Hoje eu apresento a vocês José. José foi um homem, se tornou um homem, e em sendo um homem, ele se tornou governador do Egito. E José
Antes de se tornar governador do Egito, José, na sua, eu vou colocar assim, na sua adolescência, ele foi por inveja dos irmãos, porque José, na sua, eu vou colocar inocência, ele já tinha sido, desde a sua infância, escolhido por Deus. E Deus falava com José em sonho. E José, na inocência dele, na confiança dele, na bondade do seu coração, ele teve um sonho que Deus disse a ele, e ele, neste sonho, pelo que me leva a crer, já era Deus dizendo para José que ele ia governar sobre os irmãos dele. Veja bem, os irmãos de José eram mais velhos que ele. E Deus já estava dizendo para José. E José, na inocência dele, contou um sonho que Deus, veja bem, na infância de José, Deus já estava revelando a José que José ia reinar. Eu vou simplificar aqui, com as minhas palavras, o sonho de José. Eu entendo que José disse aos irmãos que ele estava sentado em uma mesa e José, eu vou simplificar aqui com as minhas falas, ele estava no centro desta mesa comandando. Veja bem, na infância de José, Deus já estava dizendo a José o futuro dele em sonho. E José, na inocência dele, contou essa história, este sonho dele aos irmãos. Ao qual os irmãos disseram, mas espera aí, eu vou usar as minhas palavras para os dias atuais. Peraí, quem que esse pirralho tá pensando? Ele tá achando que ele vai mandar em nós? É isso? E o que os irmãos de José fizeram? Convidaram José para um passeio, e neste passeio, eles pegaram a José e jogaram dentro de eu vou colocar com as minhas palavras, um buraco no deserto. Ele tinha um buraco porque a história é assim, as caravanas iam passando pelo deserto para chegar nas cidades. Então, as caravanas com seus camelos e etc, iam passando pelo deserto e para eles encontrarem água, eles cavavam. Eu vou hoje atualizando, antigamente as cisternas. Então eles cavavam cisternas no deserto. Sabe aqueles desenhinhos onde tem um negocinho redondo com tijolinho, com um pauzinho assim no meio, uma cordinha amarrada e um baldinho que desce? Aí vai girando aquele pauzinho, girando, cata a água lá embaixo e traz para cima. Né? Se vocês verem algum filme, por exemplo, de Roma Antiga e etc., vocês vão ver este processo de cisterna. Eu confesso que aqui em Minas, na minha infância, a minha casa não tinha água e uma senhora que não está mais hoje neste plano físico, onde ela era a dona de uma grande extensão de terreno, na casa dela tinha umas cisternas, onde ela bondosamente cedia água a grande parte da vizinhança, ok? Então, cavavam-se poços, voltando aqui no deserto, e quando as caravanas desmontavam as suas tendas e continuavam a caminhada pelo deserto até chegar, vamos colocar assim, exemplo, no Egito, na Turquia e por aí vai.
né? Passava-se pelo deserto, lá, tal, para chegar até o seu local onde eles iam montar estadia, viver. Então eles passavam pelo deserto. E enquanto estavam passando pelo deserto, eles tinham que procurar meios de encontrar água. E alguém já estudou aqui sobre o lençol d'água. E eles cavavam grandes poços no deserto para se encontrar água. E os irmãos de José jogaram José dentro destas, eu vou colocar assim, cisterna. Algumas Bíblias dizem fosso, algumas outras Bíblias dizem poço vazio, mas eu estou simplificando para a minha atualização pessoal, tá? Que José foi jogado dentro de uma cisterna seca, abandonada por pessoas que, né, passaram pelo deserto. Porém, depois que José foi jogado neste buraco, os irmãos dele mataram um animal, pegaram as vestes de José, molharam as vestes de José neste sangue e apresentou para o pai de José, como se José te via neste passeio que eles convidaram a José, morrido. E depois José ficou neste poço, a Bíblia, eu pelo menos não me recordo do tempo que ele ficou lá, porém os irmãos de José voltou lá. Uns irmãos de José queriam na realidade matá-lo, só que outros chegaram à conclusão que não era melhor matar. Venderam José como escravo para o Egito. E aí José no Egito, você sabe que tinha toda aquela coisa dele no Egito como escravos e etc, e etc. Ele foi ser copeiro eu vou colocar assim, de um ministro do rei, e a esposa deste ministro se apaixonou por José, e José, tendo temor de Deus e não aceitando as investidas dela, ela se sentiu, eu vou colocar assim, maltratada, e ela se rasgou toda, se arranhou toda ela mesma, e ficou-se jogada. Quando o ministro chegou e viu ela naquela condição que ela mesma provocou a ela, ela disse que era José que havia feito aquilo com ela. E o ministro, não sabendo da verdade, mandou prender a José. E José ficou preso. Agora eu venho aqui simplificar tudo isso que eu contei de José. José, aos olhos de Deus, Deus já via em José uma grandeza desde a infância dele. Eu vou colocar assim. E Deus viu que José cometeu um erro ao contar o sonho que Deus já estava revelando a ele desde a infância, que ele ia ser grande homem, não só entre os irmãos, mas entre os povos. Então eu estou trazendo para reflexão que eu fiz de tudo o que aconteceu com José. Deus viu que José cometeu um erro em contar aos irmãos que ele já ia, desde a infância, Deus já estava eu vou colocar assim, fazendo-o ver que ele seria grande homem, não só entre os irmãos e entre toda uma nação. Então eu tenho para mim que Deus, em vendo a inocência de José e já contando aos irmãos a grandeza
que ele futuramente ia ser e ter e se tornar? A palavra de Deus diz que não há uma folha neste plano físico que caia que não seja da vontade dele. Então, se Deus tocou o coração de Faraó e o endureceu, eu estou trazendo aqui tudo que me fez refletir a história de José. A Bíblia diz que Deus tocou o coração de Faraó e o endureceu a ponto de ele rejeitar todos os sinais feitos por Moisés para retirada, para ele deixar o povo sair do Egito. A Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Então eu tenho para mim que Deus, em vendo a inocência de José e para preservar a vida de José para o futuro que Deus tinha para ele, o que Deus fez? Deus fez com que os irmãos tivessem a ideia de jogar José numa cisterna, que na Bíblia algumas é apresentada de fosso. Porque se você concorda, tem uma música do Renascer, se não é do Renascer Praise, tem uma música de um cantor que ele diz assim: parece que estou cercado, mas não guardado por ti. Vou repetir. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Então, me leva em meditando na história de José, que parecia que os irmãos de José o estavam maltratando, mas não. Era Deus fazendo que na maldade dos irmãos, eles achando que estavam sendo maldosos, os irmãos, na realidade, estavam no plano de Deus, porque se José continuasse entre os irmãos, ele morreria. Ele morreria de fato. Então, o que Deus fez? Deus se antecipou. José foi inocente, contando o sonho dele para os irmãos. Então, o que Deus fez? Deus se antecipou. Eu tenho que tirar José daqui, e eu vou ter que usar a maldade dos próprios irmãos dele, achando que estão fazendo mal para ele, para salvar ele. E José jogou os irmãos dele, Deus usou os irmãos dele para jogar José dentro de uma cisterna, né? E aí entra aquela música: parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. E muitas vezes, na vida da gente, a gente acha que está passando por um problema. Não. E aí vem tudo aquilo. Os irmãos se decidiram, vamos matar, não nos vamos matar. Não, ótimo, vamos vendê-lo como escravo. Meu pai nunca vai saber do paradeiro de José. Nós não vamos ser assassinos e José também nunca vai ser achado. E já que nós dissemos para o meu pai, para o nosso pai, que ele está morto, ele vendido para o Egito como escravo, a distância que nosso pai está, José nunca vai ser achado. Mas na realidade, aquela decisão de não matar José foi também providencial a Deus no coração dos irmãos de José. Porque Deus tinha um plano para José. E Deus não tinha um plano só para José. Deus tem um plano para a minha vida e para a sua vida. E uma coisa eu posso deixar claro com você. Aconteça o que acontecer na sua e na minha vida, Deus não vai permitir que ninguém
mas ninguém sabote o plano de Deus na sua vida e na minha vida. E aqui cabe aquele versículo. Tudo, absolutamente tudo. Eu sou uma pessoa que particularmente amo este versículo. Tudo coopera conjuntamente para o bem daquele que teme a Deus. Até mesmo uma tramóia, até mesmo uma mentira, até mesmo um conluio, até mesmo uma emboscada, até mesmo uma bala perdida, até mesmo a fúria de irmãos, até mesmo a fúria indireta, provocações de vizinhos, e etc, e etc, e etc. Confesso a vocês que eu assisti ao filme de um grande líder de uma igreja que é intitulada de Igreja Universal. Se vocês não tiveram oportunidade de assistir a este filme, eu convido vocês a assistir. Tudo nos planos de Deus é providencial. Tudo. Os irmãos de José, volto a repetir, estavam achando que estavam, na realidade, fazendo mal a José. Mas não. Deus estava protegendo José dos irmãos dele e usou a própria maldade dos irmãos de José para cumprir na vida de José o plano que Deus tinha para a vida dele. Então, eu volto a repetir, tudo neste plano físico coopera conjuntamente para o bem de você, de mim, que temo a Deus. Agora, eu vou me confessar. Como eu disse aqui, em outro vídeo, os tumultos mundiais são muitas vezes ocorridos dentro do núcleo familiar. Confesso a vocês que a minha família, ela não é margarina. A minha família, ela é realidade. E confesso a vocês também que Deus, ele tem usado meus irmãos, minhas irmãs, para que trabalhe em mim. Eu vou ser honesta com vocês. O domínio próprio, o silêncio e entre outras coisas mais. Não vou mentir para vocês, porque já que o meu canal é um canal de mensagens bíblicas e tendo eu conhecimento da Bíblia, o que cabe a mim é trabalhar com a verdade, eu não vou mentir. Às vezes não é fácil me controlar. E não vou mentir ainda, não querendo ser repetitiva e já sendo. Eu confesso a vocês que ontem eu perdi a estribeira, eu perdi o controle, eu perdi um pouquinho do domínio próprio, porém, eu fiz exatamente o que eu já tinha lido em um livro de um grande terapeuta. Por favor, quando você for ficar bravo, brava, nervoso, nervosa, você tem o direito de gritar, mas deixe o tempo. E eu confesso a vocês
que eu fiquei irada, brava, eu me dei 1h45 para eu colocar todos os... Eu vou colocar, com perdão do comentário, todas as latas de lavagens internas para fora de mim. Eu quero te dizer que eu não tenho carro para pegar o carro e sair e ir para uma estrada deserta e gritar e catar pedrinhas e jogar para o mato, como muitos terapeutas recomendam, sabe? Eu não tenho como, sabe, simplesmente sair gritando, porque eu já vi várias terapias assim. E eu já fiz a terapia do pegar o travesseiro e catar o travesseiro e botar na boca e gritar. Só que essa terapia, ontem, eu percebi que ela venceu o prazo comigo. Que eu tinha que, de fato, colocar para fora. E às vezes é necessário a gente fazer isso. Para que você não cometa... Uma vez eu assistindo o filme do Exterminador do Futuro, tem um pedaço lá que a moça virou: você atirou em todo mundo. Ele falou: não, eu não matei ninguém, eu só atirei no pé. E foi o que eu fiz ontem. Eu fiquei muito enfurecida, mas eu não matei ninguém, eu só atirei no pé. E quero colocar também aqui uma passagem que Cristo, que todos acham que ele era, né? Ele se irou, mas também eu entro aqui com um versículo da própria Bíblia. Irai-vos, mas não pequeis. E eu confesso, eu me irei. Eu fiquei irada, mas louvado seja Deus, eu não pequei. Então ninguém está isento da ira, da chateação, da raiva e nem do grito. Porém, vem a colocação: sejai-vos moderados em tudo, até na ira. Você pode se irar, você pode se rebelar, porém, feche as gavetas, guarde as facas, os garfos, tá? E se beber de raiva, não dirija, deita para dormir. Um bom dia para vocês e a paz.